no microfone. Você já está no ar. Aqui. Olá, queridos alunos, como vão? Aí nós vamos fazer a aula inaugural de Biologia Bacharelado. Então, vamos mostrar aqui para vocês a aula inaugural. Meu nome, professor Dr. Júlio César Tocacelli Colella, sou o coordenador da Biologia, né? E para que eu vou estudar Biologia Bacharelado? Primeiramente, nós vamos ver como que funciona o curso, como que é a dinamicidade dele, o mercado de trabalho, se é muito competitivo ou não. Então, nós vamos ver tudo isso daí agora. Então, quando nós falamos do curso, gente, o curso aborda diversas matérias ligadas à biologia, como botânica, zoologia, anatomia humana, microbiologia, genética, biodiversidade, entre outras. Na licenciatura, o currículo ainda tem o quê? Didática e pedagogia. Mas nós estamos fazendo o bacharelado. Então, isso não tem no curso. Outro ponto. Dentro da biologia, estão vendo que tem botânica, zoologia, eu posso escolher 4 grandes áreas. Então, eu posso escolher genética, eu posso escolher laboratório, né, análises clínicas, eu posso escolher trabalhar com zoologias, com anatomia humana, e eu posso escolher ambiental. Aqui na nossa região, em grande parte do país, quando você vai fazer um projeto de uma área ambiental, é necessário um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, um topógrafo e um biólogo, mas com formação na parte de levantamento de espécies, ou seja, de ecologia. Então, são 4 profissionais que sempre estão trabalhando nisso daí. E tem muita área ainda para ser utilizada para isso. Tá? Então, aqui no curso da Unifatesc, nós vamos ter botânica? Vamos ter zoologia? Vamos. Anatomia humana? Também. Microbiologia? Genética? Biodiversidade? Todos vamos ter. Mas alguma parte vai estar sempre focada mais para quê? Para essa parte de trabalho em ambiente ecológico, né? Então, para a gente trabalhar nesses locais. Então, qual que é o perfil do egresso do bacharel em biologia aqui da Unifatesc? Então, pela sua pertinência, né, a gente coloca principalmente as habilidades necessárias para a sua atuação social e significativa, principalmente na área ambiental, biotecnológica e de pesquisa. Então, você vai trabalhar com o ambiente, vai fazer a catalogação de animais, catalogação de espécies, de árvores, de líquens, de micro-organismos, né? E nisso você pode trabalhar com biotecnologia também. Então, o mercado de trabalho está em constante mutabilidade e fluidez. Então, tem que ter um profissional que saiba atuar com essa flexibilidade e atenda essas demandas na parte de ambiental. Isso tem muita demanda ainda, tem muito espaço para isso daí. E um outro detalhe, você pode elaborar em estudos, como eu falei agora no início, pode trabalhar com projetos, né? Então você pode, por exemplo, trabalhar... Alguém já ouviu falar do projeto Tamar? Não é questão de ambiental? Olha lá. E tem muito biólogo trabalhando lá, além de outros projetos nessa mesma área, nesse mesmo nicho. Posso trabalhar com pesquisa científica, né? Posso trabalhar com ela sendo básica ou aplicada e aí empregando todo o seu conhecimento que você vai ter aqui durante o seu curso de Biologia Bacharelado, além da capacidade e experiência com instrumentos permanentes na defesa do bem comum e garantindo a qualidade dos processos vitais. Isso é uma das bases do perfil do nosso egresso. Quando você terminar o seu curso de Biologia Bacharelado, esta será a pontuação que você vai ter. Algumas competências que esse biólogo vai ter. Ele, primeiramente, deve ter um compromisso permanente com geração, aplicação, transferência e divulgação dos conhecimentos na parte de ciências biológicas, podendo assessorar
na elaboração de relatórios técnicos, científicos, aquilo que eu falei para vocês, aquela equipe que vai fazer uma avaliação de uma área, atuar na área de saúde ambiental, olha lá, saúde ambiental, ou seja, saber como que está aquele nicho biológico. Institutos que envolvam estudos de natureza biológica, além de assessorar também as áreas de turismo ecológico. Putz, professor, então quer dizer que eu, como biólogo, posso trabalhar como turismo ecológico? Pode! Vocês querem um exemplo muito legal? Tem uma cidade aqui próximo da gente, chamado Telêmaco Borba. Lá tem um biólogo que ele é um ornitólogo. O que é o ornitólogo? Ele conhece os pássaros daquela região. E ele faz excursões dentro da mata para as pessoas tirarem foto dos pássaros. Olha que legal, olha que trabalho legal. Turismo ecológico. Posso trabalhar também com paisagismo, porque nós vamos conhecer as plantas, educação ambiental, ou seja, tem empresas que montam uma estação ecológica. Pode ter certeza, tem um biólogo lá no meio. Né? Essas atribuições que nós estamos falando, elas não estão assim jogadas à toa. Existe uma lei federal, a 6.684 de 1979, e o decreto 88.488 de 83, que dispõe sobre esse exercício de profissão e sobre aqueles 4 nichos que eu falei para vocês. Infelizmente, não existe nenhum curso de biologia que passe para vocês os 4 nichos. Por que que não tem? Porque eu ia precisar de uns 8 a 10 anos de curso de biologia. E nós precisamos colocar as pessoas para trabalhar. E um detalhe, essa pessoa, na hora que está trabalhando, vamos supor que fala sobre a parte genética, daqui a pouco a gente vai falar sobre ecológico, ele começa a confundir as coisas. Então, temos que focar num nicho e trabalhar com aquele. Então, lembrem, o nicho que a biologia bacharelado da Unifatesc trabalha é trabalhar com a parte de natureza, tá? Trabalhar com turismo ecológico, educação ambiental, trabalhar com a parte biológica da natureza. E isso vocês vão sair daqui bem informados. Vocês vão chegar muito bem no mercado de trabalho nessa área. Então vamos supor que eu quisesse atuar. Onde eu posso atuar, professor? Eu posso trabalhar com biologia forense. O que é biologia forense? Trabalhar no IML. Tá? Olha que interessante. Biologia molecular, biorremediação, ou seja, vai fazer alguma coisa, você vai fazer um trabalho no qual vai remediar aquele problema biológico que pode ocorrer, genética e biotecnologia, que é a coqueluche do momento, né? Bioinformática, ou seja, vocês podem trabalhar com o computador para fazer a parte de biológica. O que pode ser, por exemplo, biológico, professor? Meu doutorado, isso que eu vou falar para vocês, tá? Meu doutorado foi em micologia, ou seja, eu estudei fungos, bem pesado. O que eu fiz? Numa câmara de germinação, eu coloquei uma câmera de vigilância e ela mandava de hora em hora uma foto para mim de placas de Petri com micro-organismo, e essas fotos eram de hora em hora. Eu conseguia, com um software que tem para computador, medir a área que o fungo estava ocupando da placa. E eu conseguia fazer a velocidade de crescimento do fungo sem encostar a mão. Bioinformática. Posso trabalhar com biologia de organismos aquáticos. Temos uma gagueira aqui, né? Novamente, biologia forense molecular. Posso trabalhar como controle de pragas e vetores. Isso é um ponto, gente, que a gente tem vários sombreamentos. Por quê? O controle com pragas e vetores, eu posso ter o biólogo, engenheiro agrônomo e o veterinário, trabalhando na mesma área. Isso chama-se sombreamento. Não precisa explicar o motivo de sombreamento, né? Então, eles estão trabalhando na mesma área, fazem sombra um no outro. Posso trabalhar com meio ambiente, microbiologia e zoologia. Você, durante o curso, você vai ver 34 disciplinas que vão estar em 15 módulos. Vão ser 4 módulos por ano. Você vai terminar o curso em 4 anos. Aí você fala o seguinte, professor,
eu estou vendo o seguinte, que 4 vezes 4, ainda na matemática, é 16, não é 15, não é 15, não. Não está faltando módulo aí? Não está faltando módulo? Não. Pelo seguinte motivo, os dois últimos módulos, o módulo 15 e o módulo 16, é simplesmente o TCC e o estágio obrigatório que vocês têm que fazer por lei. Tá? Então, como que a gente vai estudar na Unifates? Então, vocês vão ter as aulas conceituais, ou seja, o que é as aulas conceituais? Vão ser vídeos que o professor vai explicar o material para vocês, com slides, vai passar um resumo da apostila que ele vai ter feito. Né? Vai também passar para vocês um estudo de caso. O que seria estudo de caso? Só para vocês terem uma ideia, vocês vão ter aula de topografia. Por que vocês têm aula de topografia? Porque vocês precisam aprender a fazer o mapa daquele bioma. Posição das árvores, posição dos rios, do lago, da onde você encontrou mais animais, fazer. Então, é um mapa que você vai poder criar. Tá? Então, é muito interessante isso daí. Vamos supor que estava falando de topografia, né? Você fez, e daí o professor da disciplina fez um estudo de caso do seguinte: você recebeu os dados de georreferenciamento e você tem que montar uma estrutura mostrando aonde estão cada ponto do seu trabalho. Então, você vai montar isso daí, vai entregar no sistema, que é o estudo de caso. Além disso, temos uma coisa muito legal que grande parte dos cursos de AD não tem: aula ao vivo e revisão. Mas, professor Júlio, aula ao vivo? Como assim? Isso mesmo. Durante aquela disciplina do módulo, você vai ter uma aula ao vivo no qual o professor vai passar para você atualizações que estão tendo. Ah, então isso quer dizer que você fez as aulas conceituais já tem mais de 15 anos? Não. Normalmente os cursos de EAD não passa de 5 anos sem ter que refazer tudo. Por quê? Como vocês sabem, a velocidade da ciência é muito grande. Então sempre tem coisa nova. E como vai ter coisa nova, para não ficar 5 anos desatualizado, só daqui a 5 anos aparece a coisa nova e vocês vão perder, por exemplo, vocês estão no terceiro, na segunda, terceira vez que está usando o vídeo e tem uma coisa nova e vocês não vão ver. Só que com a aula ao vivo, vocês vão ter esse acesso. O professor vai passar, além daquilo que vocês viram, tem mais isso agora no mercado. Olha que interessante, vocês podem fazer isso, aquilo. Então ele vai dar esse foco para vocês. E antes da prova, vocês vão ter uma aula de revisão da disciplina. Então é muito legal isso também. A plataforma de estudos, ou seja, por onde vocês vão estudar, são divididos em dois sistemas: o sistema WAE e a plataforma Moodle. O que é o sistema WAE? O sistema WAE é o sistema acadêmico, ou seja, é onde você vai ver as suas notas, aonde você vai fazer seus protocolos, aonde você vai enviar as atividades acadêmicas complementares, aonde você vai pedir adaptação, aonde você vai fazer a conversa com a secretaria acadêmica aqui da Unifates. E temos a plataforma Moodle. A plataforma Moodle, na verdade, é aonde você vai estudar. É o local aonde você vai ter todo aquele acesso daquele material que a gente conversou anteriormente. Eu não vou ficar aqui me alongando, porque todo o módulo nós temos uma ambientação. O que é essa ambientação? Nós vamos, o tutor, junto com um coordenador, explica o que é o sistema WAE, mostrando algumas peculiaridades dele, a plataforma Moodle, como que você tem que iniciar o seu estudo. Então, se vocês quiserem ver o último que nós fizemos, esse link que está aparecendo aqui para vocês, tá? É o link do último que a gente fez. Se vocês quiserem assistir, sintam-se à vontade. Até por isso que eu estou falando aqui bastante, para vocês terem tempo de anotar, principalmente a última parte do link. Quando vocês entram no Moodle, tá? Usando lá, por exemplo, eadunifates.com.br, vocês vão ter essa carinha aqui dentro do seu navegador. Né? Então vocês vão colocar a identificação do seu usuário e a sua senha. Uma coisa que eu peço para vocês:
Quando vocês fizerem a primeira, logarem pela primeira vez, por favor, alterem a sua senha. Por quê? É uma senha padrão que nós utilizamos. O que pode acontecer se você deixar? Quem sabe a senha padrão pode entrar no seu usuário e, por exemplo, responder uma prova, tá? E você não tem a segunda chance. E o que vai acontecer? Ah, mas eu não respondi. Mas pelo sistema, você entrou. Então, infelizmente, você vai ficar com 0, dependendo, vai ter que fazer a prova vai ter que fazer essa disciplina mais uma vez em formato de dependência. Como que são feitas as notas, tá? As notas são divididas nesses 5 pontos aqui. Então, você tem as 2 atividades objetivas online, com 10 questões. Se você responder todas as atividades objetivas online, você recebe 1 ponto. Vai ter o fórum discursivo. O que é esse fórum? Você vai estudar, vamos supor que você vai estudar anatomia humana. Aí você quer fazer uma discussão sobre o fêmur. Olha, o fêmur humano aguenta tantas toneladas de pressão. Aí um outro fala, muito legal, além de ter uma articulação muito boa, umas estruturas. Aí outra pessoa vem falando, aí um outro fala, eu não quero falar de fêmur, eu quero falar sobre o intestino. O intestino nosso é muito bom. Você sabia que se o nosso intestino ficasse reto, ele teria X metros, então nós seríamos grandes girafas. Aí a outra pessoa responde, até a pessoa que falou do fêmur responde lá. O que acontece com isso? Se vocês tiverem essa interação, é como se vocês estivessem na hora do intervalo falando sobre aquela aula que vocês acabaram de ter. E isso o tutor vai ficar monitorando. E se ele vê que você participou ativamente, 0,5 está garantido. Aí você vai ter a APA, que é a avaliação prática de aprendizagem, que é aquele exemplo que eu passei agora há pouco de topografia e geoprocessamento. As atividades de estudo de caso são 10 questões que você vai responder em cima dessa avaliação prática de aprendizagem. E por final nós temos a prova, também conhecida como carinhosamente como avaliação, que tem o valor 6. Somando todo mundo, temos o total 10. Observação, senhores, senhoras e senhoritas. Se você, por exemplo, só vou fazer a prova, não vou ficar me preocupando. Primeira coisa, você vai ficar sem acesso. O tutor, ele vai ficar te monitorando e vai ver que você não está acessando. Nós vamos achar que você não está feliz com o curso, então nós vamos ficar conversando com você para saber o que está acontecendo, por que você não está fazendo as coisas. Tá? Mas quando você faz tudo isso daí no seu devido tempo, o tutor só vai entrar em contato com você se você precisar dele. Tá? Você precisando dele, tutor, está acontecendo tal problema, o que eu faço? Ele vai te explicar. Então, faça isso daí, porque se vocês ficarem só esperando a prova são 10 questões. Você errou algumas questões, tirou 5 e 4. A média para passar aqui na Unifatest é 6. 5 e 4 você vai passar? Não. Se você tivesse feito, por exemplo, as 2 atividades objetivas online, você não teria 5 e 4, você teria o quê? 6 e 4 e estaria passado na disciplina. E não esqueça, você vai ter que refazer essa disciplina na sua totalidade. Mas professor, pera lá, tem a substitutiva. Senhores, a prova substitutiva não é igual à prova principal. Vão ser outras questões. E se você for pior do que ela? Claro, pode tirar um 6? Pode. Mas a possibilidade de você tirar uma nota menor é muito, mas muito maior. Tá? Quem vai te acompanhar durante o seu curso de biologia? Eu, o coordenador do curso, que vou organizar e planejar o curso, com foco para aquele perfil do egresso. Depois eu vou ter o professor tutor, que ele vai te acompanhar durante o dia a dia das suas aulas, né, lá dentro do Moodle. Claro que eu também vou estar acompanhando. Ele é a pessoa que você vai mais ter contato. Qualquer dúvida, você pode conversar com o tutor. Ele, sabendo, vai passar a resposta. Caso ele tenha ainda, ele sabe, mas ele está meio em dúvida ainda, ele vai entrar em contato comigo ou com o professor formador. Quem é esse professor formador? É aquele professor que deu aquela aula online, que atualizou a matéria. Então,
ele e eu, nós vamos tentar passar para você o que está acontecendo ali. E além disso, tem o professor autor, que é aquele professor que fez o material didático no qual você está utilizando, tanto o texto quanto o vídeo. Já no estágio obrigatório, você tem que fazer o estágio obrigatório. Tá? Isso vai ser conversado próximo do estágio. A quantidade de horas que você tem que fazer, tudo certinho. Permite o estágio remunerado? Permite estágio remunerado não obrigatório. Então você pode fazer o seu estágio. Só que daí nós temos um pequeno problema aqui. Nós temos o Conselho Regional o Conselho Federal de Biologia e os conselhos regionais. Vamos supor que você tem uma mata aqui na região e você está fazendo o seu estágio remunerado numa empresa que faz a catalogação de espécies de áreas. E o biólogo estava trabalhando, chega e fala para você, ó, vai lá e faz. E ele fica na cidade e você vai lá fazer. Nesse presente momento, você está exercendo a função de biólogo. Detalhe, você está formado? Para você fazer estágio remunerado, você tem que estar estudando, tem que estar fazendo o curso. Então, você não está formado ainda. Então, por favor, não caiam nisso, porque se você fizer lá e tiver alguma denúncia e o conselho ficar sabendo, você vai responder civil e criminalmente. Chama-se exercício ilegal da profissão. Você pode ir preso por causa disso, dependendo do que você está fazendo. Tá? Então, mas professor, eu gostaria de ir lá. Pode ir, mas acompanhado do biólogo, porque ele vai olhar, por exemplo, você está vendo aquela arara? Aquela arara é tal. Ela tá vendo as peculiaridades? Ela tem uma cor tal na asa, tem um verde aqui, um azul acolá. Olha só, pega a lupa e olha, ó, mostra, daí ele vai e mostra para você, ou ele tira uma foto, pega a foto e mostra, tá vendo? Aí você, quando você estiver fazendo, você vai escrever assim, ó. Mas você vai acompanhar o profissional. Você não vai fazer o que o profissional está fazendo. Então, desse modo, você não está cometendo exercício ilegal da profissão. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Espero que tenha conseguido. Boa noite, Patrícia. Espero que isso tenha ajudado tirado algumas dúvidas. Caso não tenha tirado dúvidas, por favor, entre em contato com a gente, que nós vamos aqui tentar fazer o máximo para que você não tenha dúvidas, né? E foco. E vamos terminar o curso de Biologia Bacharelado, porque vocês têm bastante coisa para fazer e vai ser muito legal. Beleza, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.